Ei, meus amores, espero que estejam todos bem, saudades. Vamos para a nossa aula, dando continuidade à aula anterior. Falando hoje sobre posições entre duas retas no plano. A reta. Observando as figuras seguintes, concluímos que, por um ponto P qualquer, passam infinitas retas. Eu tenho ali o ponto P, representado pela letra maiúscula, e por ele passando-se infinitas retas, como naquele exemplo ali que nós temos, eu tenho a reta A, a reta B, a reta D e a reta E, passando por um mesmo ponto, tá? No caso ao lado, nós vamos ter que, por dois pontos distintos, A e B, passa uma e só uma reta. Podemos usar esses pontos para nomeá-la AB. Eu sei que são pontos porque estão representados por letras maiúsculas. E vejam, estão numa única reta. O esquema de ruas adiante é parte da planta de uma cidade, e as ruas representadas nos dão a ideia de retas. A Rua 7 de Setembro e a Avenida República representam ruas que nunca se cruzam. Dizemos que essas ruas são paralelas. O mesmo ocorre com a Rua 7 de Setembro e a Avenida Independência. A Avenida da Liberdade cruza a Rua 7 de Setembro. Dizemos que essas ruas são concorrentes. O mesmo ocorre com a Avenida da Liberdade e a Avenida Independência. Já sei, não entendemos nada. Vamos ver o esquema então. Eu tenho ali a Avenida República, a Rua 7 de Setembro, que representam ruas que nunca se cruzam. Então, nós chamamos de paralelas. A Rua 7 de Setembro e a Avenida Independência também não se cruzam, então são paralelas. Já a Avenida da Liberdade, ela cruza com a Rua 7 de Setembro, como a Avenida da Liberdade, ela cruza com a Avenida Independência. Então, nós chamamos de retas concorrentes. Deu para entender um pouquinho? Então, vamos dar continuidade. Agora, acompanhe os modelos matemáticos a seguir. Retas paralelas. Elas sempre estão em um mesmo plano e não apresentam pontos em comum, ou seja, elas nunca se cruzam. Elas possuem a mesma distância uma da outra, como nós vemos aqui no exemplo, tá? E mesmo que elas se prolonguem para os lados, elas nunca vão se cruzar. Então, nós chamamos de retas paralelas. Nós indicamos aqui R com as duas barrinhas S, que nós lemos a reta R é paralela à reta S. Lembrando que reta nós representamos por letras do alfabeto minúsculas. Veja que as linhas de uma partitura mantêm a mesma distância entre si. Então, ali nós temos o que? Retas paralelas. Já as retas concorrentes, elas sempre estão em um mesmo plano e apresentam um ponto em comum. Eu tenho dentro de um mesmo plano. Eu tenho duas retas, a reta R e a reta S. E elas estão se cruzando aqui, ó, o ponto P. Nós vamos indicar R, com essas duas barrinhas cruzadas, tá? S, que nós lemos a reta R é concorrente à reta S. Retas coincidentes. Eu tenho nessa imagem aí uma jovem caminhando numa linha reta, tá? Então, vamos imaginar que você está andando em uma linha reta e que este mesmo caminho será percorrido por outra pessoa. Pode-se dizer que os pontos que pertenceram ao seu caminho, ou seja, a sua reta, pertencerão também do segundo indivíduo. Eu tenho duas pessoas seguindo o mesmo caminho, ou seja, aquela mesma reta. Então, são retas coincidentes. Duas retas A e B podem coincidir, ou seja, elas podem estar ocupando a mesma posição no plano. Nesse caso, dizemos que A e B são retas coincidentes, elas têm todos os pontos em comum. Seriam duas pessoas caminhando nessa mesma reta, ou seja, nessa mesma direção. Então, está uma sobre a outra. E isto nós chamamos de coincidente.
Observações. Em relação a um plano, podemos classificar a posição de uma reta destas maneiras. No plano alfa, nós vamos ter aqui a reta R, que é uma reta horizontal. No plano beta, nós vamos ter a reta S, que é uma reta vertical. E no plano gama, nós vamos ter a reta T, que é uma reta inclinada. Temos alguns exercícios para vocês resolverem. No primeiro exercício, você vai observar a figura e vai identificar as retas paralelas e as concorrentes. E na 2, você vai ver quais das afirmativas abaixo são verdadeiras. Vou deixá-los fazendo por um tempinho e a gente já retorna com a correção. Vamos à nossa correção. Número 1, observe a figura e identifique as retas paralelas e as concorrentes. Dentro do plano, nós temos as retas R, S e U. Quais são as paralelas? As que não se cruzam, as retas R e S. Quais são as concorrentes? As que se cruzam em um ponto. Nós vamos ter as retas R e U e as retas S e U. Segunda questão. Quais das afirmativas abaixo são verdadeiras? Se duas retas que estão no mesmo plano não apresentam nenhum ponto em comum, essas retas são paralelas? Verdadeira. Letra B. Retas concorrentes não se cruzam? Pelo contrário, elas se cruzam, então é falsa. Letra C. Duas retas concorrentes apresentam apenas um ponto em comum? Sim, verdadeira. E não deixem de acessar, meus amores, o Conectados da Vila, nem o nosso link, né, nosso canal lá no YouTube, onde nós estamos postando essas aulas que com muito carinho estamos fazendo para vocês. Fiquem com Deus, beijo no coração e até a nossa próxima aula.